Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Gente, estamos chegando ao final dessa série. Eu deixei por último essa baliza, da qual eu considero importante, porque há muito entendimento errado ou falta de esclarecimento no nosso coração, que é uma barreira muito grande, muitas vezes, falar sobre esse assunto em muitos lugares, mas nós entendemos que aquilo que Deus estabeleceu como palavra é a verdade para nós, abençoadora e protetora. Eu falei isso aqui no outro encontro. Então, o que Deus tem a nos dizer sempre é uma bênção para nós e uma proteção. Diga amém. Então, eu não posso cair nessa cilada, a gente ficar pensando, questionando, conjecturando e tentando ver se convence que não é bem assim e tal. Isso não é história de homem, gente, mas é como Deus escreveu. Ele escreveu o seu sistema para que eu e você andássemos com ele, fôssemos abençoados e nós fôssemos protegidos. Porque nos dias que nós estamos vivendo, como a consequência desse mundo é só prejuízo e descendo ladeira, Deus também, através da sua verdade, Ele está nos protegendo e vai nos proteger. Não é isso? Por isso nós estamos falando sobre vencer a crise e andar numa liberdade que Deus estabeleceu para nós, numa liberdade financeira. Bom, eu tenho usado o texto base de Provérbios, capítulo 24, dizendo que, olha, quando esse entendimento chega, a minha casa é firmada, eu fico estabelecido. Então, coisas serão acrescentadas à minha vida, e eu tenho visto isso, gente, que quando a gente anda com Deus, e a gente está firmado na verdade por dentro, como fundamento, todo o acréscimo que chega na nossa vida nunca vai embora. Diga aleluia. O inferno não pode tirar. Foi estabelecido por Ele. E por último, ainda diz que haverá bom futuro, Elinho, e a tua expectativa, ela não será frustrada. Aleluia. Ok? Então, nessa estrada de liberdade, nós vimos algumas placas que, obviamente, não estão ali só por placa, mas é a nossa instrução para nós vivermos. Falei de priorizando a Deus. A segunda baliza que a gente falou foi entender o propósito da verdadeira prosperidade. Depois nós falamos sobre decidir mudar a atitude errada para com o dinheiro. Na quarta baliza nós comentamos sobre nunca pare de semear por nada, um ato contínuo. Esse é o ato contínuo de plantar e colher. Depois, por último, porque eu dei uma viajada, aí eu fui para o sul, mas antes eu tinha falado sobre diga não ao controle da carne nas nossas finanças. E agora, por último, eu vou precisar fazer isso em 2 etapas, para a gente entender algumas coisas que são legais sobre isso aí. E eu estou colocando uma declaração, não porque eu estou querendo, porque é com base no que Deus escreveu, não tem jeito. Então eu quero te dizer que dízimos e ofertas são inegociáveis. O homem quer negociar com Deus achando, pensando muitas coisas. Já contei essa história, foi a minha problemática no início, porque eu não entendia sobre isso. Mas a partir do momento que meu coração se abriu para compreender a proposta de Deus, as coisas ficam diferentes. Mas o que ele escreveu sobre isso não tem como mudar, está escrito. E isso não é invenção de homens, hein? E não pense que isso é invenção de igreja, não. É dele mesmo, de Deus. Deus estabeleceu que fosse assim. Por que Ele estabeleceu? Então guarde, recebe com o coração, é para a minha bênção e proteção. Gente, se o povo do passado andasse de acordo com aquilo que Deus havia dito, não só eles eram abençoados, como eram protegidos, nós sabemos disso. Deus guardava a vida deles dos inimigos. Eu estou me lembrando só de uma passagem. O Espírito Santo é maravilhoso. Vá comigo, Salmo 81. No Salmo 81, veja o que está escrito. No verso número 11, se você ler depois, você vai ver que Deus tira o povo do Egito, da escravidão. E no verso 11 está escrito assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me... Ok? A voz, o que ele tem, sua palavra. Depois, assim deixei-o andar na teimosia, olha aí, do seu coração. E eles seguiram seus próprios conceitos. Olhem para cá, seus próprios pensamentos, que eu acho que eu penso, não é bem assim não, pastor, eu penso diferente e tal.
Eu não estou aqui para dizer o que eu acho, eu estou aqui para te mostrar o que está escrito. Isso é que é maravilhoso. Como a minha vida mudou quando eu aprendi a parar de conjecturar, de falar, questionar, conversar, trazer por menos, fazer um negócio, sei lá. Não existe isso. Agora veja só, porque Deus ele dá uns conselhos, olha, seguir os seus próprios conselhos. No verso 13, olha a exclamação. Se o meu povo me escutasse e Israel andasse nos meus caminhos, como assim? Se Israel andasse debaixo do meu conselho. Olha o que ia acontecer, eu de pronto abateria o inimigo. Que mais? Deitaria a mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria só até amanhã. E por último, eu sustentaria, o pastor Teixeira acabou de falar, com o melhor, sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. A proposta dele é bênção e proteção. Diga, bênção e proteção. Agora, olha só, olhem para mim. Se o que eu acho, o que eu penso é diferente, o problema é meu. Deus não mudará quem Ele é e a sua palavra. Eu estou na igreja há muito tempo para ver pessoas que por um tempo andam com Deus, por um tempo soltam. Aí pega, solta, pega, solta. Esse trabalho não vai chegar ao final nunca. Você entende que uma construção não pode começar e parar, começar e parar. Começou, vai até o final. Então, o conteúdo de consistência e continuidade tem tudo a ver com o grau de consciência e entendimento que eu tenho. Porque eu não vou abrir mão, eu já sei como funciona. E tudo que o inferno quer é que eu largue, que eu não tenha consciência de persistência, de continuidade. Que hoje eu ando, faço isso, tal, Deus me pediu, amanhã solto, penso diferente e tal. Estou sendo quebrado, minha vida não está sendo construída. Alguém está vivo? Que os vivos digam aleluia. Porque é para todos nós. Não tem como eu parar e dizer, não, eu não acho isso, não penso. Estou fora do questionar a Deus, no contexto do que Ele é a sua palavra, está aqui, está escrito. Então isso não é novo. Então nós somos corrompidos na nossa maneira errada de pensar. O inferno corrompe, para justamente dizer, não é bem assim. Pastor, essa frase aí é meio forte. E é mesmo, porque Deus quem escreveu é inegociável. Ele não vai negociar a palavra dele ali, olha só, no teu caso, rapaz, você sofreu muito, estou vendo as lágrimas. Eu sei, você tem razão, olha, realmente você ficou no prejuízo. No teu caso, você não precisa perdoar. Vai encontrar isso? Não. Então eu estou lá chorando, olha a desgraça da minha vida. Eu tenho que perdoar, 10 anos que eu estou falando com ele. Eu tenho que perdoar, olha a desgraça da minha vida. Eu tenho que perdoar. É o doido falando com Deus. E ele lá em cima, na maior tranquilidade. Eu não mudo, eu sou o Senhor, é a minha palavra. Aí, se você prestasse atenção, se você perdoasse, você seria abençoado e protegido. Ninguém dá amém, está vendo? Mas eu ainda vou continuar até o final falando isso, cara. Até o final eu vou te falar sobre isso. Conversando mesmo com uma pessoa, a gente estava conversando lá ontem na nossa caminhada, e volta e meia eu dou esse toque. Olha aí, não perdoa, está dando a brecha para o inferno te quebrar. E a pessoa fica... Parece um raivoso, rapaz, um cão raivoso. Porque a gente acha o direito e tem razão de que eu fui ofendido e que eu... Tu está morto e não sabe. Só dizendo assim. Está todo mundo morto. Porque Deus é inegociável. A palavra dele é para bênção e proteção. Se ele disse, é. Que trate eu de me ajustar. Por isso que é uma questão de proposta de coração de escolha. É o que nós vamos falar sobre isso. Então, tudo isso tem um envolvimento, gente, não só nessa área de finanças, mas uma proposta do nosso coração. Alguém está entendendo aí? Eu nem comecei.
Agora o que eu vou começar a colocar aqui, recebe com o coração, não recebe com a mente não, que não vai dar certo. Primeira coisa, dízimos e ofertas são essas práticas, obviamente, que tiram as minhas finanças de um sistema desse mundo que é inspirado pelas trevas, que é falido, derrotado, de perdas, prejuízos. Deus não criou a nossa vida para isso. Diga aleluia. E Ele vai e transfere, nós transferimos, que é a nossa atitude em relação ao que Ele diz, a gente vai e transfere as nossas finanças para o sistema financeiro do reino de Deus, onde Ele se torna Senhor das nossas finanças. Se Ele não for Senhor das minhas finanças, eu não estou liberto. Ambiente calado. Agora, se eu seguro achando que eu sou o Senhor da minha vida, não vai dar certo. Nós não fomos ser chamados para ser Senhor de área nenhuma da nossa vida. De área nenhuma. Não fomos chamados, não podemos ser Senhor. Então, através da prática, dos dízimos, das ofertas, com a compreensão da sua palavra, obviamente, no nosso coração, eu saio do prejuízo para ser guardado do prejuízo. Eu saio da falência para uma provisão sempre presente. Aí, não tem uma vez que Deus nunca provisionou na minha vida, nunca. Eu nunca fiquei na mão com Deus. Podemos passar situações das mais diferentes, já passei também situações complicadas, mas Deus nunca tirou a mão provisionadora da minha vida. Porque Ele tem essa responsabilidade. Eu estava fazendo esse programa de 5 minutos essa semana, eu estava falando, gente, se Ele me tirou das trevas, eu respondi a Ele, e me tornei agora parte de quem Ele é responsável por cuidar de mim. Isso chama-se aliança. E nós vamos começar a ensinar sobre aliança, vai ficar doido. E não tem como, eu tenho uma aliança com Ele. E a parte dele, em termos de caráter, em cumprir a sua aliança, é total. É por isso que a gente pode descansar e dormir, porque Deus, Ele é fiel. Está nas Combis do Rio de Janeiro. Pastor, uma coisa eu sei, Deus é fiel, é. E nós somos? Eu já não sei. A nossa parte é sempre falha, obviamente, que o homem não é perfeito. Mas Ele é fiel à sua palavra, para cumprir a sua palavra. Então eu saio de um sistema doido de só esperar receber, para dar e receber. Diga amém. Eu saio da avareza para a generosidade. Eu saio de ser o dominador, acho eu, do dinheiro, para que então Deus, Senhor, seja Senhor e dominador do meu dinheiro. É diferente. Eu tenho que sair de uma posição de achar que eu mando. Não funciona. Todas as vezes que nós nos posicionarmos questionando a Deus, a sua verdade, eu já estou na cilada do inferno. Eu já estou na maneira errada de pensar. Eu já estou naquela corrosão interior. Algo está sendo contaminado dentro de mim e de você. Não funciona. Nós precisamos, gente, andar com Deus por experiências e não porque eu digo que eu sou de Deus ou porque eu vou à igreja. Eu só faço essa pergunta para todos nós, e eu também. Qual é o nível de experiência que você tem de manifestação de Deus? Fala aí para mim. Qual é o nível? Pastor, eu tenho um testemunho de 1920. E da semana passada? Não tem nenhum. Desde lá não vejo mais nada. Sabe por quê? Pelo simples fato que nós não estamos colocando a verdade dele para fazer valer na nossa vida. Você quer ter experiência toda semana, como eu estava conversando com o Rodrigo, e ele está experimentando isso? Cara, você agora vai ser um testemunho vivo a cada semana de experiências com Deus. E isso nos fortalece. Então o pessoal fica olhando essa área aí e nunca chega junto, nunca vai ver o que Deus tem de preparado do melhor, ele nem imagina. Porque não vai no conselho, como está escrito lá, Deus falou, olha só, responde a minha palavra e eu de pronto vou abater os inimigos. Eu vou te saciar, cara, com o melhor, mas a gente quer essa parte, sem ficar com a primeira. Eu nem combinei com o pastor Teixeira, está no Espírito, viu o verso que ele colocou? Se quiserdes e me ouvides,
Comereis o melhor da terra, é a parte que eu quero. Mas a primeira parte é que põe em prática, a segunda que desencadeia. Então a pessoa fica lá, cabeça, não entende, não abre o coração, nunca vê resultados dentro dessa área de dízimos e ofertas. Nunca vê. Não funciona, gente. Nós temos que ter experiências com Deus. Se Ele disse que provisionaria, se Ele disse que cuidaria, protegeria, que lutaria contra os meus adversários, é porque assim Ele fará. Simples desse jeito, né? Agora veja, uma outra coisa que eu quero te dizer, dízimos e ofertas foram instituídos por Deus como um ato soberano de sua vontade. Não foi o homem que criou isso. Eu quero te dizer, não foi a igreja que criou isso. Deus estabeleceu que fosse assim. E veja, principalmente, porque esse é o coração dele, para que eu e você sejamos abençoados. Mas também tem esse outro lado, para que continuamente nós fôssemos provados nessa fidelidade. E isso é algo que agrada a Ele. Ele não me criou como um robô, mas Ele criou como um ser que decide, que faz escolhas. E eu vou te falar, e dependendo das escolhas que a gente faz com a motivação certa, isso é o que mais agrada e abençoa todo o resto. É assim que funciona. Não tem esse negócio, ele escolheu uns para abençoar. Pastor, está chovendo na horta ali do Rodrigo, ou do Dico e tal, do Wesley, não chove na minha horta. O que está acontecendo comigo? Tem algum problema? No Deus não é o problemático. A gente tem que olhar a nossa vida. Nós temos que olhar as áreas da nossa vida. Então veja, em Gênesis capítulo 2, quando a árvore do conhecimento do bem e do mal estava plantada naquele jardim, e Deus estabeleceu um jardim maravilhoso, colocou Adão e Eva no melhor que tinha, não faltava nada, provisão, climatizado, o que mais? Só para fazer crescer e dar continuidade. Por que Deus bota uma árvore que poderia comprometer aqueles homens, Adão e Eva? E eu fiquei pensando, já muitos anos atrás, sempre pensei nisso, mas por que Ele botou algo que comprometeria? Poderia trazer um resultado ruim, Ele já sabia na sua presciência, obviamente, na sua onisciência. Por quê? Porque Ele queria ver sempre o homem escolher por Ele. Vou repetir, o pessoal daqui está mais animado. Ele queria ver sempre eles escolherem Deus. Isso agrada, você está aqui nessa manhã, você escolheu vir para a casa de Deus. Isso agrada a Ele. Toda escolha que eu fizer para Ele o agrada. Então Ele gosta de estar sentado naquele trono e ver, olha, meu filho está me escolhendo. Ele está na maior luta, mas Ele está me escolhendo. Ele está nessa situação, mas Ele continuamente me escolhe. Você não sabe como isso produz para a gente coisas tremendas. O prazer dele é ver a minha escolha para Ele, por Ele. Essa é a alegria de Deus. Então, dízimos e ofertas também é a constante prova de fidelidade aplicadas por Deus nessa área. Senão Ele não botaria lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, nessa geladeira vocês podem comer de tudo. Olha que maravilha, mas aquele caroço está ali naquela geladeira, um negócio ali, uma jaca, sei lá, um bicho ali. Você não come aquilo ali, não. Aí você abre a geladeira todo dia, aquele bicho está lá. Me come, me come, me come. Pode ser uma torta, né, cara? Aquela torta mista. Ele queria que eu abrisse a geladeira só para ver que aquela torta, não vou te escolher, eu escolhi Ele. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Eu estou te dizendo, essa é a força da nossa vitória. A nossa vitória está na nossa escolha. Anota isso. Não, eu estou esperando Deus chegar com a vitória. Cara, você tem escolhido o que Ele tem te pedido, então a tua vitória é mais do que certa. O inferno vai ter que chorar. O diabo vai chorar vendo a tua vitória. Não tem como impedir a concretização de uma verdade, uma vez que eu escolhi essa verdade para ser a jornada da minha vida. Não é só uma prova de fidelidade não, hein? Isso é importante, eu fiz a escolha,
pela soberania dele, pelo ato soberano, porque ele estabeleceu que é assim, mas também é uma prova de honra. Diga a palavra honra. Interessante, Malaquias, eu vou falar isso no segundo tempo, mas Malaquias, que é um livro que o pessoal ensina para falar sobre dízimos e ofertas, não é um livro de dízimos e ofertas, é um livro de honra. Deus, no primeiro capítulo, está perguntando, cadê a minha honra? Se o pai tem a sua honra, eu que sou pai, vocês são meus filhos, cadê a honra devida ao meu nome? E a Deise anotou uma frase aqui no primeiro encontro, que honra tem a ver com o coração, se não há coração nisso, não há honra. Aí o pessoal está mais animado aqui, se não tem coração nisso, não tem honra, viu, Rodrigo? É coração, não é cabeça. Deus não recebe a nossa cabeça, Ele não recebe obrigação, não faça nada para Deus obrigado. Anota essa frase. Ele é uma pessoa. O quartel funciona porque é sim, senhor, não, senhor, mas por dentro está xingando a mãe do comandante. Olha aqui, temos um militar. Ele disse que não. Ó, rapaz, eu fui militar, cara, olha. O cara só está rindo, mas na vontade, hein, já estou te vendo aquela encruzilhada lá, hein, olha, hein, mas, hein, aquele carro vai te atropelar, safado, comandante, E de que adianta isso, cara? De que adianta submissão sem coração? Vamos lá, eu estou levantando isso aqui nessa manhã. De que adianta a obediência sem coração? Porque Deus, gente, Ele olha não as coisas que eu faço, Ele olha os motivos, as intenções, as coisas que estão dentro de mim. Que produzem as coisas que eu faço. Vem de uma fonte. A nossa fonte é própria. O meu coração é próprio. Sabia, você vai ler o Velho Testamento, você vai ver que muitas vezes estava assim. E fez, o rei tal fez o que Deus pediu, mas não com inteireza de coração. Não com a totalidade do coração. Porque Deus está olhando o que está lá dentro. Dentro de mim e de você. Não está dormindo não, né? Então vai melhorar, ó. Provérbios 3:9. Olha a primeira palavra que está lá, honra, honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. A palavra também no original sobre as primícias, ou os primeiros frutos, tem a ver com primeiro, é algo de primeiro que eu faço e o melhor. De todos os teus rendimentos, e obviamente Ele é tão maravilhoso, Ele já podia ter instituído isso, gente, e de coração a gente fazer, mas Ele ainda bota o número 10 lá para dizer para mim assim, ó, Elinho, vai encher de fartura os teus celeiros, e vai transbordar os teus reservatórios, cara, só porque eu te amo. Cara, a igreja tem que ir para outro nível, e ela vai. Nós como igreja temos que ir para outro nível. Deus não é uma coisa, Ele é uma pessoa. E se o nosso coração está envolvido nisso, então isso é o que agrada a Ele. O resto para Ele é fichinha. Ele pode mudar a tua vida assim, ó. De uma situação que você vive hoje, em questão de horas. Olha, o Espírito Santo já me mandou a passagem. A passagem está lá em Gênesis, falando justamente de José, prisioneiro. Chegou o cara, imagina, ele está na prisão, está lá, há um tempão, quase 10 anos. O cara chega assim, cara, vai se barbear, bota uma outra roupa, toma um banho e você vai para a presença do rei. Quantos minutos? Bom, do tempo que ele está ali, provavelmente tomou aquele banho de 5 minutos, né? O famoso banho tcheco, né? Tcheca aqui, tcheca, 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 banho tcheco, pá, barbeou, em menos de meia hora a vida dele muda para sempre. Diga aleluia! Tudo por causa de um coração, de uma atitude. Não temos que entender isso, gente. Deus não é coisa nem pessoa, Ele é uma pessoa. Ele tem ciência da tua vida de cima a baixo. Aí você vai falar, pastor, mas eu estou na maior luta, até parece que Ele não sabe. Ele sabe de tudo.
Mas naquilo que eu estou vivendo, como é que eu estou honrando a Deus? Eu honro de várias maneiras, gente. Isso é uma área, finanças. Nós honramos de várias maneiras. Veja só o verso número 6, que fala sobre o primeiro lugar, né? Em tudo quanto você fizer, Elinho, faz o seguinte, lembra, hein? Lembra de colocar ele em primeiro lugar. Então ele vai guiar os seus passos e você andará pelo caminho do fracasso. Diga aleluia. Não, o caminho do sucesso, todo mundo quer isso aí, ó. Mas primeiro está lá, ó. Colocar ele em primeiro. Eu estou dizendo para vocês, gente, a igreja precisa de mais entendimento, mais ensino, para compreender o que faz. Veja, eu quero te falar isso aqui, a gente vai depois falar no segundo tema, eu vou dar uma adiantada. Eu dou dízimos e ofertas porque eu estou com medo da maldição, do devorador, eu estou no caminho errado. Porque eu estou dando por medo. Eu não tenho um coração próprio para fazer, não funciona. Então veja, eu quero ler eu quero dizer algo para você, que dízimos e ofertas é uma prova, então, de fidelidade, porque eu reconheço que Deus é soberano, na minha continuidade dessa prática, eu estou reconhecendo a soberania de Deus nas minhas finanças. Então isso prova para Deus, não porque eu digo para Ele, porque Ele está vendo o meu ato contínuo, então eu sou fiel. Você já viu alguma pessoa que é fiel de um dia para o outro? Não funciona em área nenhuma. Então, ao longo de um tempo, aquela pessoa ela é analisada, porque se a sua conduta e a sua prática é contínua, ela é encontrada, então, nessa condição de ser uma pessoa fiel. Então, dízimos e oferta também é uma prova de honra, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. Você bota Ele em primeiro lugar, você está honrando Ele. E de maneira contínua. Agora veja, olha que passagem reveladora. E aqui é um conteúdo bem interessante. Se é santa, disse Paulo, uma parte da massa que é oferecida como primícias, de novo o conceito de primeiro e melhor dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Espera aí, mas tem alguma coisa que eu fiz como separação primeira que arrasta uma bênção, que arrasta algo, que arrasta uma mão sobre o resto. Olha que coisa interessante. Então, você pega até uma planta mesmo, uma árvore, a raiz ela é saudável, toda a árvore é saudável. Se a raiz é comprometida, toda a árvore é comprometida. Tem um princípio espiritual aqui tremendo nisso, gente. E esse é o princípio, Deus vê o primeiro como a raiz que governa e determina o restante. E agora eu faço essa pergunta, porque aqui que foi legal para mim, porque o Espírito Santo começou a ministrar, ele falou, você está pensando que eu estou olhando as coisas que estão acontecendo, sendo feitas? Eu estou olhando o coração de cada ser humano. E eu vou te dizer isso aqui em termos de primeiro. Ó, Deus vê o primeiro como a raiz que governa e determina todo o restante. Guardou isso? Então eu pergunto para você, o que é o primeiro na vida do ser humano? Eu vou te responder, está aqui, ó, é o seu coração. É o meu. É o nosso coração. O que é primeiro? É o meu coração. É aí que Deus olha. Porque se Ele olhar um coração próprio, de atitude, de motivação, de intenção correto, de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, é dali, cara, que Ele mete a mão no resto que vai acontecer. Eu vou repetir, Ele mete a mão no resto. É dali que é a fonte da bênção, transborda para o resto. Então, fidelidade e honra, em termos de finanças, antes de ser doação de um valor, precisa ser primeiro o meu coração. Se há um prazer, se há algo maravilhoso no meu coração em termos de fidelidade e honra, é dali que é o primeiro, já foi abençoado aquele primeiro, já foi separado, o restante só vai vir na cola. E aí eu vi inúmeras passagens, obviamente, falando desse conteúdo de coração, e já reparou isso, como Deus sempre está olhando. Veja bem, 1 Samuel 16, 7, quando Samuel vai à casa de Jessé,
E Deus responde para ele, olha, o homem vê o exterior, mas eu, Senhor, vejo o quê? Olha outra passagem, 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. E ele agora diz uma categoria de pessoas. Olha só que interessante, ele não está falando do resto. Ele está falando para essa categoria de pessoas. É esses que estão sendo qualificados aí, ó. Cujo coração é totalmente dele. Gol de bola. Mostrar-se forte. Vejam outra. Marcos capítulo 7, verso número 6. Jesus cita o profeta Isaías, dizendo assim, como está escrito, este povo, falando do povão de Deus, esse povo honra-me com os lábios, fazem os sacrifícios, continuam fazendo tudo aí que devem fazer, mas Jesus falou assim, só que é o seguinte aí, o coração deles está longe de mim. Alguém está pegando nessa manhã qual é o âmago da questão com Deus? É o que está dentro de mim. É o nosso coração. É por isso que também nessa área de finanças é coração. Na área de relacionamento é coração. Tudo no homem é coração. É impressionante, gente. A maior parte do povo de Deus, que se diz povo de Deus, não é dizimista e ofertante. Sabe por quê? Eu vou te dar a resposta, porque o coração não está nisso. Não vê as experiências, não vê aquilo que Deus quer derramar e fazer, transformar, ampliar. Na verdade, Deus vê o nosso coração como o primeiro, como a raiz que governa todo o restante. Opa, esse aí é Atos 13, né? Outra passagem, perdão, nem coloquei. Atos 13, 22, falando de Davi. Olha lá, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Deus vê o nosso coração como a porção primeira, diga, porção primeira. Uma raiz que governa todo o restante. Como coração, porção primeira sobre a área de finanças, está legal? Ok, está abençoado o resto. O que mais? Como coração, porção primeira sobre isso e tal. Está lá, está abençoado. Essa semana, conversando com uma pessoa maravilhosa. E estavam falando sobre vários assuntos e hoje é uma pessoa bem sucedida no seu trabalho, obviamente, super favorecida por Deus. Todo mundo tem um alto valor para com essa pessoa. E fora isso, uma família fantástica, de maravilhosa. Então é tudo aquilo que alguém gostaria de ter, está ali. E obviamente que isso aí é mão de Deus. Quantos creem? Mão de Deus, obviamente. Mas aí essa mesma pessoa estava conversando comigo a respeito das situações lá do passado da vida dele. Contando algumas coisas, como por exemplo, quando ele era adolescente, ele determinou perdoar e não guardar mágoas em relação ao pai que os havia abandonado. Veja, preste bem atenção, gente. Adolescente. O pai chegou e falou assim, ó, estou pegando as minhas coisas, diz para tua mãe aí que eu fui embora. E durante 20 anos nunca fez uma ligação para ninguém da casa. Mas ele estava conversando comigo, e aí ele estava contando que naquele momento, de uma situação muito difícil da sua família, da crise, garoto ainda, tendo que lidar com as coisas, ajudar a mãe, aquilo todo, ele resolveu não guardar mágoa e perdoar o seu pai. Aí, quando ele me falou isso, o Espírito Santo, mandei para ele, ó, o Espírito Santo está me dizendo o seguinte, que naquele dia que você tomou a decisão de perdoar seu pai, e você fez isso de coração, e não guardar mágoas, foi determinado toda a tua bênção da futura família que você teria. Claríssimo, o Espírito Santo me falou. Então, o que ele está vivendo hoje, foi um resultado de uma primícia, de 40 anos atrás, 30 anos atrás, que ele plantou certinho. Fala aí para mim. Ah, não, está chovendo na horta dele. Hã? Ninguém sabia. Eu não estava lá para ver o momento que ele estava vivendo, que foi difícil. Imagina um adolescente ouvir isso no pai, o pai pular fora. Tá certo? Eles têm que se virar. Começou a trabalhar desde cedo, mas ele determinou no coração perdoar e não guardar mágoa e ressentimento. Ele entregou a primícia da atitude perfeita, conforme a palavra pede. Deus na frente abençoou a família dele, a vida dele. Eu falei, cara, toda a tua vida hoje é o resultado. O Espírito Santo falou direto comigo no coração, é o resultado daquilo que você fez quando adolescente. Quando nesse dia aí,
E essa bomba explodiu, você tomou a atitude certa. Essa foi a primícia, cara, que agradou o coração de Deus. E Ele determinou o resto da tua vida. Show de bola. Você está vendo, eu e você? Então a gente passa tantas situações que a gente não faz ideia que a atitude e o comportamento de coração que a gente assume pode estar fazendo todo um futuro para a nossa vida. Determinando e abençoando o resto, sem que eu tenha que fazer. Então veja, a bênção já foi determinada a partir do coração e não da entrega do valor em si. Aí, ainda tem esse papo, eu não impressiono a Deus não, hein? Já vi várias pessoas chegar para mim, pastor, estou aí para sair para um negócio aí, maravilhoso e tal, o negócio, então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é dar o dízimo. Cadê o dízimo? Pergunta se caiu na contabilidade. Tem umas coisas, cara, que não tem a ver, o homem não sabe o quanto ele é agarrado a coisas. Eu já contei isso para você, as pessoas que são mais doadoras são as que têm menos. Agora deu nó no neurônio. E é isso mesmo, é para dar nó no neurônio. A que tem menos é a que mais doa. Já fui pastor 10 anos na igreja, era muito perto ali de comunidade. Marcelo foi de lá, esse menino aí foi menino lá. Casei esse menino, casei não, né? Batizei. Teixeira fez tudo, aleluia. Mais velho do que eu. Marcelo sabe, né, Marcelo? Quantas pessoas entraram lá? Eles foram crescendo, progredindo. Cara, os caras mais fiéis, aquelas senhorinhas que estão lá, até o pastor Mas tem prazer em fazer isso, faz de coração. Uma vez conversando com uma senhora que era lavadeira, e tinha 2 filhos excepcionais, e o marido também tinha abandonado, vivia de favor e tal. Ela foi me contando o testemunho dela de coisas. Pastor, eu ganhava muito pouco. Mas acontece o seguinte, eu ganhava aquele negócio, mas não tem jeito. Não tinha como eu dar 10%, pastor, eu amo demais a Deus. Eu dava, sei lá, ele dava lá e me falava os valores de quanto ela ganhava e quanto ela dava. Eu falei, mas hein? Vai falando. Aí eu já ficava aqui no meu neurônio falando assim, como é que essa senhora vive? E um dia ela me contou esse testemunho de que uma senhora, que ela lavava roupa, essa senhora falou para ela assim, como é que você está morando, a tua situação? Eu moro assim, moro assado. Olha, o negócio é o seguinte, eu tenho mais de um apartamento, você é uma pessoa maravilhosa, está sempre fazendo isso, eu vejo a tua situação aí. Olha, o negócio é o seguinte, aqui esse apartamento, você vai ficar com ele, você me paga como você quiser, se você não quiser pagar, você paga, se não paga, não sei. Aí eu comecei a ouvir aquele testemunho e falei, Jesus, misericórdia. Aí, Deus torce tudo, cara. Ele faz o que você não imagina. Mas guarda isso que eu quero te falar. Tem que ter o coração próprio. Senão não funciona. É demais o negócio. Para terminar então, para corroborar isso aí que a gente acabou de falar, Gênesis capítulo 4, verso 2, Abel tornou-se pastor de ovelhas. Bacana. Caim cultivava a terra, não tem nada de errado, profissões. Depois então passou um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor, beleza pura. Só que então Abel veio e ofereceu as primícias. Ele ofereceu algo levando honra a Deus, ele honrou a Deus com o primeiro, o melhor, a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou, se agradou. Veja, com Abel e a sua oferta. Ele não está falando que Deus se agradou da oferta de Abel. Está dizendo que Deus se agradou dele e da sua oferta. Ele é a primícia que determina o resto. Ao contrário, Caim, Deus não se agradou, não é da oferta de Caim, é de Caim e da sua oferta. Quem está ligado? E aí no segundo tempo nós vamos falar esse conteúdo de nova aliança ou velha, que o pessoal anda dizendo umas bobagens aí. E na nova aliança a gente não precisa fazer mais nada que Jesus fez. Então morre logo, vai para o céu, Jesus já fez tudo. Como se desclassificasse Deus, desclassificasse a sua verdade, a sua palavra, aquilo que Ele instituiu para ser soberano. Eu só tenho a dizer para essa turma, vai plantar batata. Mas eu tenho algumas coisas preciosas nisso que o Espírito Santo colocou no meu coração que eu vou te ajudar bastante. Mas é um segundo tempo, vamos ficar de pé. Aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite
para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.